Você já imaginou acreditar que está vivendo o momento mais romântico da sua vida e, num instante, perceber que está sendo conduzida para a própria morte? Lá no alto de uma montanha, envolta pela névoa e pelo frio cortante, ela acreditava em promessas de amor, um marido que sorria, um convite para recomeçar. Mas atrás daquele sorriso, havia apenas o riso da traição. Quando as chamas tomaram a cabana, não foi só a madeira que queimou, foram os sonhos, a confiança e todas as ilusões de uma vida inteira. Enquanto o riso cruel ecoava do lado de fora, ela acreditou que aquele seria o seu fim. Mas, das cinzas, algo sempre renasce. Porque nem todo fogo destrói. Alguns forjam a verdadeira transformação. Essa é a história de uma mulher que morreu no incêndio da mentira e ressurgiu das cinzas como a fênix, não para viver em silêncio, mas para cobrar, um a um, todos os que a condenaram. O vento frio cortava a estrada sinuosa da montanha como lâminas invisíveis. O carro subia devagar, os faróis iluminando a neblina espessa que escondia o caminho adiante. Dentro do veículo, Yuen observava a paisagem escura pela janela. O coração batia ansioso, acreditando que aquela viagem era uma prova de amor. Ao seu lado, Hyun dirigia com um sorriso ensaiado, as mãos firmes no volante. Ele falava sobre um fim de semana a dois, longe da cidade, para reviver os momentos que haviam perdido com o tempo. Yuen, vulnerável e sempre desejosa de acreditar, se agarrou àquela promessa como quem se agarra à última corda em meio ao abismo. O veneno da traição estava ali, em silêncio, escondido no sorriso falso. A cabana na montanha surgiu imponente, rodeada por pinheiros altos e envolta por sombras. O cheiro de madeira antiga e frio úmido invadia o ar. Para Yuen, parecia um refúgio romântico. Para ele, era a armadilha perfeita. Ao entrar, Yuen ficou encantada com a lareira acesa, o som do fogo crepitando. Caminhou pelo espaço, tocando os móveis rústicos, sem imaginar que aquelas chamas seriam sua sentença. "Está lindo aqui", disse ela, sorrindo para o marido, acreditando em cada palavra dele. Hyun apenas se aproximou, afagando seus ombros com um carinho falso. "Você merece, Yuen. Hoje será uma noite inesquecível." E realmente foi. Horas mais tarde, enquanto Yuen adormecia no quarto, o som do trinco da porta a despertou. Abriu os olhos e percebeu a fumaça se espalhando pelo teto. O fogo, antes controlado na lareira, agora tomava conta das paredes. O cheiro de madeira queimando invadiu seus pulmões, sufocando-a. Correu até a porta, mas estava trancada por fora. Bateu com força, gritou, pediu ajuda. Do outro lado, ouviu risadas. Risadas do marido, e um murmúrio dizendo: "Queime, sua idiota. Agora seu dinheiro será todo meu." Abafada pelo estalar das chamas. As lágrimas escorreram pelo rosto de Yuen, misturando-se à fuligem. O corpo pesado se chocava contra a porta, mas ela já não tinha forças. O calor das chamas se aproximava, o fogo lambia o ar, e a escuridão começava a tomar sua visão. Foi nesse instante que uma sombra surgiu entre as labaredas. Woo Jin, um homem que vivia na montanha, já conhecia cada centímetro daquela região. Do lado de fora, ao ver a fumaça subir, correu instintivamente para a cabana. Seus olhos reconheciam aquele lugar e sabiam onde estava a entrada secreta que ninguém mais sabia. Com os braços protegidos por um casaco grosso, com capuz, que escondia parcialmente seu rosto, entrou pela passagem lateral, tossindo com a fumaça. O calor era sufocante, mas a urgência era maior. Entre a névoa de chamas, viu a mulher caída perto da porta, o corpo frágil em desespero. "Aguente firme", murmurou, quase sem ar, enquanto a ergueu em seus braços. Cada passo era uma luta. O fogo queimava suas costas, o teto rangia, pedaços de madeira em brasa caíam ao redor. Woo Jin protegeu o corpo dela com o seu, sentindo a dor das queimaduras se cravar em sua pele. E ainda assim, não parou. Do lado de fora, o marido observava as chamas com satisfação. "Agora tudo é meu", disse ele sorrindo. Ao longe, Woo Jin, cambaleando, carregava Yuen em seus braços, o rosto suado e ferido, mas firme. Sua silhueta desaparecia na escuridão da floresta, protegida por um estranho. Na cabana improvisada onde vivia, Woo Jin tratou as queimaduras dela com ervas e água fresca da montanha. Dias se transformaram em semanas. Yuen mal conseguia falar ou se mover. Seu corpo estava frágil, coberto de ataduras. Ele cozinhava para ela, limpava suas feridas, permanecia em silêncio. Não havia necessidade de palavras. O cuidado era sua linguagem, e nos raros momentos em que conseguia abrir os olhos, Yuen o olhava. Apenas olhava. Era gratidão. Era vida. Era a primeira fagulha de algo que ela não conseguia nomear. Na escuridão de suas noites de dor, Yuen jurava para si mesma: "Das cinzas eu vou renascer." E naquele silêncio, o fogo que quase a matou se transformava em combustível. Ele a observava frágil, entre a vida e a morte, entre pesadelos e lágrimas. Viu que precisava fazer mais para não deixá-la sucumbir na dor. Aproximou-se e, com a voz baixa, mas cheia de convicção, buscando um elo para se aproximar, inclinou-se e murmurou com suavidade, mas com a força de quem deseja dar um novo destino: "Vou te chamar de Daeun, porque Da
significa grande e próspero, e é misericórdia e bondade. Para mim, o fato de você ter sobrevivido é um sinal de que a vida te mostrou misericórdia, reconhecendo a bondade da sua alma. As palavras dele ecoaram dentro dela como um golpe. Misericórdia, bondade, pensou. Nada daquilo combinava com o que queimava em seu peito. Ela não queria ser lembrada pela graça, mas pela fúria. Seu coração clamava por vingança, e por um instante seus olhos se tornaram sombrios. Woo Jin percebeu a mudança. Aproximou-se inquieto. O que foi? Você não gostou? Podemos encontrar outro nome. Nesse instante, ela segurou firme a mão dele. O gesto o fez hesitar. Então, você gostou? Perguntou com cautela. Ela, sem querer decepcioná-lo, deixou um leve piscar de olhos e um movimento suave da cabeça responderem por ela. Um sim silencioso, carregado de gratidão pela bondade dele, ainda que por dentro soubesse. Jamais seria a Daeun que ele imaginava. O tempo parecia não existir naquela cabana escondida na montanha. Os dias eram marcados apenas pela luz que entrava pelas frestas da madeira e pelo som do vento que cortava as árvores. Dentro, o silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo estalar do fogo na pequena lareira improvisada. Yuen permanecia deitada, envolta em ataduras, o corpo ainda marcado pelo incêndio. Os movimentos eram mínimos. Cada gesto trazia dor. A respiração, lenta e pesada, era acompanhada de um olhar vazio que, pouco a pouco, se preenchia de gratidão sempre que pousava sobre seu salvador. Woo Jin, o homem da montanha, cuidava dela com a dedicação de quem protege algo raro. Suas mãos, calejadas pela vida dura no isolamento, eram firmes, mas gentis ao trocar os curativos. Ele cozinhava sopas simples com ervas e raízes colhidas no bosque, alimentando-a colher por colher. Não havia palavras. Ele nunca perguntava nada, ela nunca respondia, mas no silêncio, nas pequenas rotinas, um vínculo começava a nascer. Certa manhã, Yuen despertou com o som do vento entrando pela janela. Tentou mover os braços, mas a dor a fez soltar um gemido baixo. Woo Jin, que estava cortando lenha do lado de fora, correu para dentro. Está tudo bem, murmurou, colocando a mão em seu ombro, como se quisesse transmitir força pelo simples toque. Ela o olhou, os olhos marejados. Queria agradecer, queria dizer que não tinha como retribuir aquele cuidado, mas a voz não saía. Apenas deixou que as lágrimas escorressem. Woo Jin, em silêncio, secou seu rosto com um pano limpo e voltou a lhe dar sopa, pacientemente. Cada colher que ela conseguia engolir era uma vitória. Às vezes, quando a dor era insuportável, Yuen fechava os olhos e via flashes do incêndio, as chamas subindo pelas paredes, o riso cruel do marido, o olhar frio da amante. Seu corpo se contraía, e o coração acelerava como se estivesse novamente presa na cabana em chamas. Nesses momentos, Woo Jin apenas se sentava ao lado dela. Não dizia nada. Ficava ali, imóvel, permitindo que ela sentisse sua presença. O silêncio dele era diferente do silêncio da traição. Era um silêncio que protegia. Com o passar das semanas, pequenas mudanças começaram a surgir. Yuen conseguia mover a mão, depois o braço, depois sentar-se por alguns minutos. A cada conquista, Woo Jin observava em silêncio, sem elogios exagerados, mas com um leve sorriso no canto dos lábios. Uma noite, enquanto ele trocava suas ataduras, Yuen ergueu a mão trêmula e tocou a pele queimada em seu braço. Ele também havia se ferido no incêndio. Ela tentou falar, mas a voz saiu rouca, quase inaudível. Você, Woo Jin, ergueu os olhos para ela, surpreso por ouvir sua voz pela primeira vez. Não se preocupe comigo, respondeu baixo. O importante é que você está viva. O coração dela disparou. Aquele homem que não a conhecia estava disposto a se ferir por ela, a cuidar dela sem nada esperar em troca. Era a primeira vez em anos que sentia algo parecido com segurança. No entanto, as noites continuavam longas. Yuen não conseguia dormir sem reviver o fogo, o riso cruel, a traição. Uma madrugada, sentada diante da pequena janela, observava a lua iluminando a montanha. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Woo Jin entrou no quarto, trazendo um cobertor. Sem dizer nada, apenas a cobriu e se sentou ao seu lado. Por que me salvou? Ela conseguiu perguntar com dificuldade. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Porque ninguém merece morrer sozinho. A resposta a atingiu como um soco silencioso. Yuen desviou o olhar, apertando o cobertor contra o corpo. Pela primeira vez, sentiu que havia alguém que não a via como peso, como moeda de troca, como objeto descartável. Meses se passaram. A recuperação foi lenta, mas constante. Yuen já conseguia andar pela cabana, embora ainda marcada pelas cicatrizes. O corpo havia emagrecido, não pela vaidade, mas pela dor e pela falta de apetite. Ainda assim, quando se olhou no espelho improvisado que Woo Jin montara com um pedaço de vidro polido, mal conseguiu se reconhecer. Não era mais a mulher de antes, nem fisicamente, nem por dentro. A ingênua que acreditava em promessas havia sido consumida pelo fogo. O que restava era algo novo. Um dia, enquanto organizava algumas coisas na cabana, encontrou dentro de uma pequena caixa de madeira documentos antigos que trouxera consigo. Entre eles, cartas de um tio distante que havia morrido anos antes. No envelope,
Um testamento esquecido, uma herança em seu nome, composta por terras, ações e cofres bancários. As mãos dela tremeram ao segurar aqueles papéis. O destino lhe entregava não apenas uma segunda chance de viver, mas também de lutar. Ela fechou os olhos e, em silêncio, tomou sua decisão. Não seria mais vítima. Seria a Fênix. Naquela noite, antes de dormir, aproximou-se de Wu Jin. O homem estava sentado ao lado da lareira, costurando um casaco rasgado. Um dia, ela começou, a voz mais firme do que antes. Eu vou deixar esta montanha. Wu Jin levantou os olhos. O fogo refletia em seu semblante calmo. E para onde irá? Ela respirou fundo, olhando fixamente para as chamas. Para onde o fogo me levar? Eu preciso voltar e acertar contas. Ele não a questionou, apenas assentiu, silencioso, como quem entende que algumas batalhas são inevitáveis. E ao fechar os olhos naquela noite, Yuen sabia. Sua jornada de renascimento estava apenas começando. As manhãs na montanha começavam sempre com o som dos pássaros cortando o ar frio. O sol surgia tímido entre as árvores, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Para Yuen, cada amanhecer era uma prova silenciosa de que continuava viva, apesar de tudo o que havia perdido. Ela já conseguia caminhar com dificuldade, apoiando-se nas paredes de madeira da cabana de Wu Jin. O corpo ainda doía, mas não era apenas a dor física que a mantinha em silêncio. Era a lembrança do fogo, do riso cruel de Hyun e da expressão satisfeita de Minji. O silêncio, no entanto, já não era vazio. Era preenchido pelos pequenos gestos de Wu Jin. O cheiro do chá de ervas que ele preparava todas as manhãs, o som da faca cortando legumes sobre a mesa, o calor discreto da lareira que ele mantinha acesa. Yuen não precisava falar para sentir. Cada cuidado dele era uma palavra não dita. Cada olhar silencioso era uma promessa de que ela não estava sozinha. Certa tarde, Wu Jin a levou até a beira de um riacho que corria entre pedras cobertas de musgo. O som da água ecoava pela floresta, trazendo uma paz que ela não lembrava sentir havia anos. Aqui é onde venho quando quero esquecer o mundo, disse ele, quebrando o silêncio. Yuen se sentou na pedra úmida, observando a água correr. Tocou-a com a ponta dos dedos, sentindo o frio atravessar sua pele. Eu queria esquecer, mas não consigo. Wu Jin a olhou com calma. Esquecer é impossível, mas aprender a viver com as cicatrizes, isso é diferente. Ela desviou o olhar, encarando o reflexo distorcido na água, o rosto marcado, os olhos cansados, a alma ferida. Pela primeira vez, percebeu que não odiava aquelas cicatrizes. Elas eram prova de que sobrevivera. As noites continuavam difíceis. Em muitos momentos, Yuen acordava com pesadelos, gritando, sentindo novamente as chamas a consumirem. Wu Jin, sem dizer nada, segurava sua mão até que ela se acalmasse. Às vezes, ficava acordado a noite inteira ao lado dela, apenas para garantir que não se sentisse sozinha no escuro. Numa dessas madrugadas, entre lágrimas e silêncio, Yuen conseguiu murmurar. Você não me conhece. Por que me trata assim? Wu Jin a encarou por alguns segundos antes de responder. Porque, quando tirei você daquele fogo, percebi que estava salvando não apenas sua vida, mas a minha também. As palavras o traíram. Ele mesmo pareceu surpreso com a confissão. Yuen ficou em silêncio, o coração acelerado. Não sabia se era gratidão, esperança ou medo. Mas sabia que desde aquele momento, já não conseguiria olhar para ele da mesma forma. Alguns meses depois, Yuen recebeu alta de suas cirurgias iniciais, em uma clínica discreta da capital. A pele marcada pelo fogo fora tratada com enxertos, e as cicatrizes mais profundas começaram a desaparecer. A cada procedimento, a imagem dela mudava diante do espelho. Quando voltou à cabana para se recuperar do último tratamento, Wu Jin a esperava com uma sopa quente, como sempre. Mas dessa vez, quando ela retirou as ataduras do rosto, ele ficou em silêncio por mais tempo do que o habitual. Seus olhos, normalmente serenos, refletiam surpresa e algo mais. Yuen, envergonhada, tentou se esconder. Eu já não sou a mesma. Wu Jin respondeu baixo. Não, você não é. Você é mais forte. Com o tempo, Yuen começou a escrever em um caderno. Suas mãos ainda tremiam, mas cada palavra era um pedaço de sua nova vida. Escrevia sobre o fogo, sobre a traição, sobre a solidão. Mas também escrevia sobre o homem que a alimentava, colher por colher, que suportava o frio para buscar ervas, que ficava ao seu lado quando ela gritava durante a noite. Era um diário de gratidão, mas também um mapa daquilo que ela se tornaria. Um dia, ao terminar uma página, escreveu: Yuen morreu naquela cabana em chamas. Das cinzas, nasceu alguém que ainda não tem nome, mas que em breve, o mundo inteiro conhecerá. Foi nesse período que ela tomou a decisão definitiva. Não apenas iria voltar à cidade, não apenas buscaria os melhores médicos para reconstruí-la. Ela iria renascer com uma nova identidade. O nome escolhido veio como um sussurro em seu coração. Daeun, que significava flor que renasce na primavera. Um nome artístico, mas também simbólico, porque assim como as flores que resistem ao inverno, ela havia sobrevivido ao fogo. Wu Jin ouviu o nome e permaneceu em silêncio por alguns segundos. É bonito, mas não importa o nome. Eu sempre verei você pelo que é. Yuen sentiu o coração estremecer.
Parte dela queria acreditar que poderia viver apenas desse olhar, mas a outra parte, ainda queimando, lembrava-se de Hyun e Min-ji. A justiça não poderia ser esquecida. Na última noite, antes de partir para a cidade, Yuen se levantou da cama e caminhou até a varanda da cabana. O vento frio cortava sua pele, mas ela permaneceu ali, olhando para a lua cheia que iluminava a floresta. Woo-jin apareceu atrás dela, em silêncio, como sempre. Por alguns segundos, apenas ficaram lado a lado. Então, ela falou: "Eu preciso ir." "Eu sei." Ela o olhou, os olhos marejados. "E se eu não voltar?" Woo-jin respirou fundo. "Então eu continuarei aqui esperando. Mas se você voltar, eu estarei pronto para caminhar ao seu lado." Yuen fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer, e naquele instante percebeu: sua vida já não era apenas feita de vingança. Algo mais havia nascido entre as cinzas. A cidade parecia diferente após tantos meses isolada na montanha. As ruas iluminadas, os outdoors gigantescos, os arranha-céus refletindo o sol da manhã. Tudo parecia estrangeiro aos olhos de Yuen, que agora se apresentava ao mundo sob um novo nome, Da-eun. Vestia roupas discretas, mas sua postura já não era a mesma da mulher ingênua que fora levada à cabana. Seus olhos carregavam a lembrança do fogo, e dentro deles havia algo inabalável: determinação. Os primeiros dias foram dedicados a consultas médicas em clínicas de renome. Especialistas reconstruíram sua pele, suavizaram cicatrizes, moldaram feições. Cada cirurgia era dolorosa, mas para ela era apenas mais um capítulo do renascimento. O corpo que antes carregava a insegurança, agora se tornava símbolo de disciplina e força. Durante as sessões de recuperação, muitas vezes se lembrava de Woo-jin. O silêncio dele, os olhos serenos, as mãos firmes que trocaram seus curativos quando ninguém mais faria isso. Havia uma saudade que apertava o peito, mas também uma força que ele deixara gravada nela: não desistir. Ao mesmo tempo, Da-eun começou a reorganizar os documentos da herança esquecida deixada por seu tio. Eram ações de empresas em ascensão, terrenos valorizados e investimentos escondidos. Descobriu que, em silêncio, tinha mais poder do que jamais imaginara. Em uma tarde chuvosa, entrou em uma sala de reuniões com um advogado de confiança. Espalhou os papéis sobre a mesa e falou pela primeira vez com a voz firme, sem tremores: "Com isso, construiremos algo que ninguém poderá apagar. O nome será Grupo Fênix." O advogado hesitou. Um nome forte, mas simbólico demais. Terão perguntas. Da-eun ergueu os olhos e respondeu friamente: "Deixe que perguntem. O fogo destrói, mas também purifica. Quem souber ler, entenderá." Meses se passaram. O Grupo Fênix cresceu rapidamente, comprando pequenas empresas em dificuldades, reerguendo-as sob uma administração rigorosa. Sua frieza nos negócios contrastava com o carisma calculado diante da mídia. Para o público, ela era uma empresária misteriosa, cuja origem ninguém conseguia rastrear. Nas entrevistas, quando perguntavam sobre sua história, ela apenas sorria. As cinzas escondem segredos, mas também guardam o que é indestrutível. As palavras enigmáticas eram repetidas em jornais e programas de televisão, aumentando sua aura de lenda viva. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Hyun e Min-ji desfrutavam da fortuna roubada. A empresa que haviam tomado de Yuen crescia, mas não no mesmo ritmo da concorrência. Os jornais começaram a comparar os dois grupos, e, inevitavelmente, o nome Fênix surgia como ameaça à estabilidade deles. Em uma noite de gala, Hyun viu Da-eun pela primeira vez. Não a reconheceu. Para ele, aquela era apenas mais uma mulher deslumbrante entre os convidados. Aproximou-se com seu charme habitual, estendendo uma taça. "É raro ver alguém tão fascinante nesta cidade. Qual é o seu nome?" Da-eun sorriu discretamente, o coração batendo acelerado. "Alguns me chamam de Fênix, outros de Enigma, mas para você, basta que eu seja inesquecível." Ele riu, encantado pelo mistério. Min-ji, ao longe, observava desconfiada. Algo naquela mulher a perturbava, como se um eco esquecido retornasse do passado. As semanas seguintes foram uma dança de sombras. Hyun tentava se aproximar, fascinado pela empresária. Da-eun o recebia com elegância, mas nunca com entrega. Cada encontro era uma armadilha silenciosa. Quanto mais ele acreditava conquistá-la, mais se aproximava da ruína. Min-ji, por outro lado, investigava discretamente. Contratou detetives, pediu relatórios, mas nada parecia explicar a origem da mulher. Era como se tivesse surgido do nada, exatamente como um mito. Certa noite, sozinha em seu apartamento luxuoso, Da-eun abriu o caderno em que escrevia desde os dias na montanha. Suas anotações haviam mudado. Já não eram apenas sobre dor ou gratidão, mas sobre poder e justiça. Escreveu uma frase que parecia um juramento: "Não preciso que o mundo saiba quem sou. Basta que eles, e apenas eles, reconheçam as chamas que voltaram para queimá-los." No entanto, o coração ainda a atraía em silêncio. Em meio ao brilho das festas, as reuniões e contratos, a lembrança de Woo-jin a perseguia, o homem que escolhera viver em isolamento, mas que havia descido ao fogo para salvá-la. Uma madrugada, incapaz de dormir, ela pegou o celular e digitou seu nome em uma pesquisa. Nada. Ele realmente vivia fora do mundo. Parte dela queria voltar à montanha, largar tudo, mas outra parte sabia
Enquanto Hyun e Min-ji caminhassem impunes, não haveria paz. A prova disso veio em um jantar de negócios. Sentada à mesa, cercada de acionistas e investidores, ouviu um comentário casual. O casal Han e Seo ainda se orgulham de como conquistaram tudo tão rápido. Alguns dizem que tiveram sorte inesperada após um acidente trágico. Dae-un manteve o sorriso sereno, mas por dentro o sangue ferveu. Eles ainda riam do que fizeram. Ainda acreditavam que tinham vencido. Naquela noite, sozinha em seu carro, ela murmurou para si mesma diante do reflexo no retrovisor. Se o fogo não os consumiu, eu mesma os queimarei com as cinzas que restaram. Assim, o plano começou a ganhar forma. O Grupo Fênix já não seria apenas um império econômico. Seria a arma que abriria as portas para sua vingança meticulosa. E dessa vez, não haveria escapatória. O arranha-céu espelhado erguia-se contra o céu nublado de Seul como uma lâmina de vidro. No topo, iluminado pela luz dourada do fim de tarde, estava o logotipo recém-revelado. Uma fênix em ascensão, asas abertas em chamas douradas. O nome abaixo brilhava em letras fortes. Grupo Fênix. De dentro da sala de reuniões panorâmica, Dae-un, o nome que o mundo agora conhecia, observava a cidade como quem contempla um campo de batalha. Cada contrato assinado, cada empresa adquirida, cada investimento certeiro era mais do que um movimento empresarial. Eram flechas disparadas contra o coração daqueles que a haviam condenado ao fogo. O início não fora fácil. Os grandes empresários riram quando ouviram falar de uma jovem misteriosa que queria dominar o mercado. Mas o riso foi substituído por silêncio quando Dae-un apresentou estratégias agressivas, previsões certeiras e ousadia que poucos ousavam imitar. Ela não tinha medo de riscos. Afinal, quem já havia morrido uma vez não temia cair de novo. Com o tempo, o Grupo Fênix passou de promessa à realidade. Pequenas companhias falidas renasciam sob seu comando, transformando-se em líderes de seus setores. Investidores estrangeiros passaram a cortejá-la, atraídos não apenas pelos lucros, mas pelo mistério que cercava sua figura. Enquanto isso, Hyun e Min-ji observavam com crescente desconforto. A empresa que haviam tomado de Yuan começava a perder espaço no mercado, sufocada pela ascensão meteórica do Grupo Fênix. Numa noite em que a chuva caía forte, Hyun atirou uma taça contra a parede do escritório. Quem é essa mulher? De onde ela surgiu? Min-ji, sentada no sofá, observava-o com calma calculada. Ninguém cresce tão rápido sem esconder alguma coisa. Vou descobrir o que há por trás dessa fênix. O riso frio dela ecoou pelo salão. Para Min-ji, era inconcebível que outra mulher pudesse se impor diante dela. Dae-un, por sua vez, acompanhava cada movimento dos inimigos de forma invisível. Dossiês secretos eram reunidos. Contratos forjados, subornos, manipulações de mercado. A cada documento que surgia em suas mãos, o sorriso dela se tornava mais frio. À noite, sozinha em sua cobertura, espalhava as provas sobre a mesa, o caderno aberto ao lado. Escrevia em letras firmes. Eles acreditam que tomaram tudo de mim, mas o que realmente roubaram foi meu nome. Vou devolvê-lo a eles, gravado em fogo. No meio de seu império em ascensão, um convite inesperado chegou. Uma festa luxuosa organizada por investidores internacionais. E claro, entre os convidados estavam Hyun e Min-ji. Naquela noite, o salão estava iluminado por lustres de cristal. Violinos preenchiam o ar com notas suaves, e o brilho dos vestidos se misturava ao tilintar das taças. Quando Dae-un entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Vestia um traje elegante de seda vermelha, como chamas em movimento. Hyun não conseguiu desviar os olhos. Aproximou-se, oferecendo um sorriso sedutor. Ainda não consigo acreditar que não nos conhecíamos antes. Uma mulher como você não passa despercebida. Dae-un sorriu, inclinando levemente a cabeça. Às vezes, é preciso desaparecer para aprender a voar. Ele riu, encantado, sem perceber a ironia escondida nas palavras. De longe, Min-ji observava, inquieta. Havia algo naquele olhar, naquela presença, que lhe parecia perturbadoramente familiar. Mas não, era impossível. A mulher que poderia lembrar aquilo estava morta. Na mesma noite, após deixar a festa, Dae-un recebeu uma mensagem em seu celular. Você brinca com fogo, mas cuidado, as chamas podem queimar você também. Por um instante, seu coração acelerou. Era a segunda vez que recebia um aviso misterioso. Havia alguém, nas sombras, que sabia demais. Os dias seguintes foram de tensão crescente. O Grupo Fênix fechava contratos recordes, enquanto a empresa de Hyun sofria perdas atrás de perdas. As ações despencavam, investidores fugiam, e os rumores se espalhavam pela mídia. Um império em colapso diante da nova Fênix. Em uma reunião emergencial, os sócios exigiram explicações. Hyun, suando, tentava manter a postura. Isso é apenas uma fase. Vamos nos recuperar. Mas os olhares desconfiados diziam o contrário. Do lado de fora, em silêncio, Min-ji apertava o celular nas mãos. Havia contratado um investigador que seguia Dae-un dia e noite. Ainda não tinha provas, mas algo em sua intuição gritava. Aquela mulher não era quem parecia ser. Enquanto o cerco se fechava, Dae-un se permitia, às vezes, uma pausa. Nas noites em que a lua iluminava o céu,
Caminhava pela varanda de sua cobertura e lembrava-se de Woo Jin, do homem que a salvara, que trocara seus curativos, que a olhava sem esperar nada em troca. Em seus pensamentos, ele era a lembrança da vida que poderia ter tido sem vingança. A vida simples, feita de silêncio e cuidado. Mas a cada vez que a lembrança de Hyun e Min-ji surgia, a chama da fúria consumia qualquer hesitação. Uma noite, diante do espelho, ela tirou o colar que sempre usava. Dentro do pingente, estava uma pequena foto antiga, ela e seus pais, antes do acidente que os levou. Eles tomaram tudo de mim. A herança, o nome, a dignidade, murmurou, olhando para a própria imagem refletida. Mas eu voltei. E agora, eles vão pagar. O Grupo Fênix já não era apenas uma empresa. Era um império. E com ele, Daeon estava pronta para o próximo passo. O ataque direto ao coração dos traidores. A cidade estava coberta por uma neblina suave naquela manhã, como se o próprio tempo hesitasse em revelar o que estava por vir. Do alto de seu escritório, Daeon observava os prédios abaixo, o olhar firme, calculando cada movimento como se fosse uma jogadora diante de um tabuleiro de xadrez. Na mesa à sua frente, relatórios e dossiês estavam dispostos como peças prontas a serem usadas. Documentos provando fraudes, desvios de fundos e contratos manipulados pela empresa de Hyun e Min-ji. Mas ainda não era hora de derrubar tudo de uma vez. O prazer não estava apenas no fim, mas no processo, em ver os inimigos se afogarem lentamente em suas próprias mentiras. Naquela semana, Hyun a convidou para um jantar privado em um dos restaurantes mais luxuosos da cidade. Para ele, era um jogo de sedução. Para ela, um espetáculo cuidadosamente planejado. Daeon chegou com um vestido preto simples, mas que realçava sua elegância. Hyun, ao vê-la, não conseguiu esconder o fascínio. Você é uma mulher impressionante, sabia? Não consigo acreditar que o destino nos manteve distantes por tanto tempo. Ela sorriu, inclinando levemente a cabeça. Às vezes o destino precisa de um empurrão. Enquanto ele falava sobre negócios, brindes e projetos futuros, Daeon o observava em silêncio. Reconhecia cada expressão, cada gesto. Era o mesmo homem que, meses antes, rira enquanto o fogo a consumia. O mesmo que a chamara de peso, de fardo, de obstáculo. Mas agora, ele não via nada disso. Via apenas um enigma a ser conquistado. De volta ao apartamento, Daeon escreveu em seu diário. Ele me olha como se fosse dono do mundo, mas em breve perceberá que é apenas uma peça. E quando o fogo chegar até ele, não haverá saída. Enquanto Hyun se deixava enredar pelo charme da nova empresária, Min-ji afundava em desconfiança. Contratara investigadores que vasculhavam o passado de Daeon, mas encontravam apenas sombras. Era como se aquela mulher tivesse surgido do nada, sem passado, sem raízes. Em uma noite de tempestade, Min-ji encarava uma parede coberta de fotografias, relatórios e conexões rabiscadas em vermelho. Quem é você? Murmurou, apertando uma taça entre os dedos. Ninguém surge do fogo sem deixar rastros. Enquanto isso, Daeon avançava em seu plano. Usava Hyun como canal para infiltrar-se ainda mais no círculo empresarial deles. Em cada reunião, conquistava aliados que antes pertenciam ao império roubado. Em cada brinde, arrancava uma fatia do poder que eles acreditavam controlar. Mas o verdadeiro golpe estava por vir. Durante um evento corporativo, ao lado de investidores estrangeiros, Daeon fez questão de elogiar publicamente o legado de Hyun, insinuando discretamente que sua empresa era sustentada por pilares frágeis. As palavras pareciam elogio, mas carregavam o peso da ironia. Hyun riu, sem perceber o veneno. Min-ji, ao contrário, sentiu o coração gelar. Havia algo naquela frase que soava como ameaça. Certa madrugada, Daeon recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida ecoou no telefone. Você está brincando com monstros. Eles não hesitaram em queimar você uma vez. E farão de novo, se descobrirem. Ela permaneceu em silêncio, os olhos fixos na janela iluminada pela lua. Quando a ligação caiu, murmurou. Deixem que tentem. Não se queima o fogo com mais fogo. No entanto, havia um conflito que a corroía em silêncio. Todas as noites, ao fechar os olhos, lembrava-se de Woo Jin, o homem da montanha, que cuidara dela quando não passava de cinzas, o único que a vira em sua forma mais vulnerável. Havia momentos em que desejava largar tudo, voltar para aquele refúgio, e viver apenas do silêncio e do cuidado. Mas então lembrava-se da voz de Hyun, rindo do lado de fora da cabana em chamas, e a chama da vingança queimava mais forte. O cerco contra os inimigos começou a se fechar. Notícias sobre irregularidades na empresa de Hyun começaram a vazar para a imprensa. Não provas definitivas ainda, apenas rumores, o suficiente para abalar a confiança dos investidores. Em uma reunião tensa, Min-ji encarou o marido. Você não percebe? Essa mulher não é quem diz ser. Ela tem algo contra nós. Eu sinto isso. Hyun riu, sarcástico. Você vê fantasmas em todo lugar. Essa mulher só quer negócios. E talvez queira a mim também. Min-ji o olhou com desprezo, mas por dentro, o medo crescia. Naquela noite, sozinha em seu escritório, Daeon abriu novamente seu diário. Escreveu. Eles não me reconhecem. E isso é o mais cruel de tudo. Não porque eu queira ser lembrada, mas porque prova que nunca realmente me viram.
Nunca me enxergaram como eu era. Agora verão, mas só eles. O mundo continuará acreditando que sou apenas uma fênix sem passado. Fechou o caderno e sorriu. O jogo estava apenas começando. As manchetes dos jornais daquela semana eram implacáveis. Escândalos rondam o império de Hyun. Investidores recuam diante de irregularidades. Grupo Fênix assume posição de liderança no mercado. Cada linha era como uma labareda ateando fogo ao castelo de cartas, construído por Hyun e Min-ji. Na manhã seguinte à publicação dos primeiros escândalos, a sala de reuniões da empresa deles estava tomada por tensão. Sócios e acionistas exigiam respostas. Relatórios mostravam contratos superfaturados, contas ocultas, fundos desviados. Hyun, sentado à cabeceira da mesa, mantinha o sorriso forçado. Tudo não passa de invenções, ataques de concorrência. Estamos no caminho certo. Mas o suor em sua testa traía a calma aparente. Min-ji, ao lado, cruzava os braços, tentando esconder o pânico. Observava as caras fechadas ao redor e percebia o que o marido não admitia. Estavam sendo engolidos. Enquanto isso, no alto do edifício da Fênix, Dae-un assistia a tudo pelas telas de sua sala. Relatórios chegavam a cada minuto, confirmando que as informações estratégicas que ela havia liberado anonimamente haviam feito o efeito esperado. Não era ainda o golpe final, era apenas o início do colapso. Sentada em sua poltrona, com um copo de vinho tinto na mão, sussurrou para si mesma. Vocês me deixaram em cinzas. Agora verão como as cinzas queimam. Numa noite de gala organizada por investidores estrangeiros, Dae-un brilhou em um vestido prateado, os flashes das câmeras refletindo em seus olhos calculados. Ao fundo, Hyun e Min-ji entraram, tentando manter a postura apesar do peso das notícias. Ela caminhou até eles, cada passo como um desafio silencioso. Boa noite, Sr. Han. Senhora Seo. Hyun sorriu estendendo a mão. É sempre um prazer ver você, Dae-un. Parece que todos só falam de sua empresa ultimamente. Dae-un apertou a mão dele, inclinando-se levemente. Quando a verdade aparece, ela tem esse efeito. Não é mesmo? O olhar dela se prendeu ao de Min-ji por um instante. A amante sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquelas palavras soavam como sentença. Os dias seguintes foram um inferno para o casal. O telefone não parava de tocar. Jornalistas cercavam a entrada da empresa, e investidores exigiam provas de inocência. Mas quanto mais tentavam se explicar, mais fundo se afundavam. Min-ji começou a perder o controle. Nas noites em que Hyun tentava acalmá-la, ela gritava: É ela! Essa mulher, essa Dae-un! Eu sei que tem algo errado. Eu sinto. Hyun, cego pela própria arrogância, ria. Você está paranoica. Talvez esteja com ciúmes. Mas no fundo, até ele já começava a sentir que havia algo de errado. Dae-un, por sua vez, jogava com a paciência. Não acelerava o fim. Preferia ver cada camada do castelo dele se despedaçar lentamente. Em entrevistas, quando perguntavam sobre os escândalos dos concorrentes, ela apenas respondia: o fogo consome o que não é sólido. Só o que é verdadeiro resiste. As palavras se tornaram virais, repetidas nas redes sociais como lema. O Grupo Fênix já não era apenas uma empresa. Era um símbolo. Numa tarde chuvosa, Hyun recebeu uma intimação oficial. A promotoria abrira investigação formal contra ele e Min-ji. O documento caiu sobre a mesa de seu escritório como um machado. Ele rasgou o papel, atirando-o no chão. Não vão me destruir. Eu não vou perder tudo. Min-ji, ao lado, já não tinha forças para discutir. Seus olhos, vermelhos de insônia, fixaram-se na janela, onde a chuva escorria como lágrimas presas. Naquela noite, incapaz de se conter, ela invadiu um dos eventos da Fênix. Encontrou Dae-un, cercada por empresários e investidores. Avançou sobre ela com passos decididos, ignorando as câmeras. Quem é você de verdade? Gritou, a voz trêmula. De onde você veio? O salão inteiro silenciou. Dae-un, imperturbável, apenas sorriu. Sou apenas alguém que aprendeu a não temer o fogo. Min-ji ficou paralisada. Havia algo naquele sorriso, naquele olhar, que a fez estremecer. Por um instante, acreditou reconhecer, mas quando tentou falar, as palavras morreram em sua garganta. Os seguranças a retiraram do salão, e a humilhação foi manchete no dia seguinte. Esposa de Hyun perde o controle em evento. De volta ao apartamento luxuoso, Min-ji desabou no chão, chorando em desespero. É ela. É impossível, mas é ela. Hyun a encarou, furioso. Você enlouqueceu de vez. Yuen está morta. E nunca mais volte a dizer esse nome. Mas no fundo, a dúvida começava a corroer até mesmo ele. Na cobertura, Dae-un fechava as cortinas e se permitia uma risada silenciosa. Eles estavam caindo na armadilha. O mundo ainda não sabia quem ela era. Mas eles sabiam. E só isso já era suficiente para enlouquecê-los. Ela pegou seu caderno e escreveu: Não preciso que a verdade seja pública. Basta que eles saibam. Basta que o fogo que atearam me persiga em cada sombra, em cada riso que acreditaram ser vitória. Basta que minha presença seja o inferno deles. Fechou o diário e ergueu a taça de vinho. Do lado de fora, relâmpagos riscavam o céu. A ruína dos traidores estava em curso. O céu de Seul
estava encoberto por nuvens pesadas, como se a cidade inteira pressentisse o desfecho de uma tragédia. Relâmpagos cortavam o horizonte, iluminando por segundos a silhueta do arranha-céu do Grupo Fênix, que brilhava solitário como um farol no meio da escuridão. Naquela noite, Daeun caminhava pelo corredor de mármore de sua cobertura. As paredes refletiam sua imagem transformada. Cada passo firme ecoava como um prelúdio. No salão principal, esperava o encontro que mudaria tudo. Do outro lado da cidade, Hyun e Min-ji estavam em pânico. A intimação da promotoria agora se transformara em mandado de prisão preventiva. Advogados haviam desistido do caso. Os jornais falavam em colapso. E, para piorar, uma carta anônima os convocara para um encontro. Se quiserem saber a verdade, venham ao topo do edifício Fênix, hoje à meia-noite. Eles foram. Não por coragem, mas por desespero. Quando entraram no salão iluminado por candelabros modernos, encontraram Daeun parada diante das janelas, a cidade brilhando atrás dela. A postura era imponente, quase etérea. Você... Min-ji murmurou, a voz embargada. Quem é você? Daeun virou-se lentamente. O rosto impecável refletia calma, mas os olhos... Aqueles olhos eram inconfundíveis. Ela caminhou em direção aos dois, cada passo como uma sentença. Quando parou diante deles, sua voz cortou o ar. Vocês realmente não reconhecem o fogo que atearam? Hyun franziu o senho, tentando controlar o tremor nas mãos. Do que está falando? Daeun inclinou o rosto, os lábios desenhando um sorriso frio. Então, em um sussurro carregado de veneno, disse: Eu sou Yuen. O silêncio que se seguiu foi devastador. Min-ji deu um passo para trás, o corpo inteiro tremendo. Não. Você morreu. Eu vi você queimar. Eu vi com meus próprios olhos. Hyun sentiu o sangue gelar. O riso de outrora desapareceu. Aproximou-se, encarando-a de perto, tentando encontrar no rosto transformado qualquer traço da esposa que abandonara as chamas. E de repente viu o olhar, o mesmo olhar que o fitara em desespero, do outro lado da porta da cabana em chamas. Não pode ser, murmurou recuando. Daeun manteve o sorriso sereno. Vocês riram enquanto o fogo me devorava. Roubaram minha herança, meu nome, minha dignidade. Achavam que eu era fraca, mas esqueceram de uma coisa. Ela ergueu o queixo, os olhos faiscando. Das cinzas nasce a Fênix. Min-ji gritou, o som ecoando pelo salão. Ela enlouqueceu. Não é possível. É um fantasma. É um demônio. Hyun caiu de joelhos, as mãos tremendo. Perdão. Yuen, por favor. Não. Para o mundo, o espetáculo que se seguiu foi diferente. Câmeras registraram apenas o casal sendo levado pela polícia, algemados, enquanto gritavam nomes desconexos e acusavam Daeun de ser a morta que voltou. Os jornalistas anotaram: casal em colapso mental, gritos de alucinação durante prisão. Ninguém acreditou neles. Afinal, Yuen havia morrido em um incêndio meses atrás. Não havia corpo, mas havia registro, havia certidão. E aquela empresária à frente do Grupo Fênix era alguém totalmente diferente. Na sala silenciosa, após a saída deles, Daeun permaneceu sozinha. Caminhou até a mesa, pegou uma das taças de vinho e ergueu-a como um brinde invisível. Vocês nunca acreditaram em mim. Agora, ninguém acreditará em vocês. Deu um gole lento, sentindo o gosto metálico se misturar ao peso da vitória. No entanto, quando voltou para o quarto, diante do espelho, o sorriso desapareceu. Tocou a própria pele, ainda marcada por lembranças invisíveis do fogo. O reflexo mostrava uma mulher forte, vitoriosa, temida. Mas dentro dela, a dor ainda ardia. Abriu o caderno e escreveu: Eles estão destruídos. Mas e eu? O que resta da mulher que morreu na cabana? Será que Daeun também vai se perder nas cinzas? Na mesma noite, um envelope a esperava em sua escrivaninha. Reconheceu a caligrafia. Era de Woo Jin. Não importa quão alto voe a Fênix, sempre haverá um lugar para pousar de novo. Se esse lugar for comigo, eu estarei esperando. Yuen, ou Daeun, ou a Fênix, deixou que uma lágrima escorresse. Pela primeira vez em muito tempo, o fogo dentro dela pareceu arrefecer. Os traidores estavam arruinados, enlouquecidos, trancafiados em uma prisão que era tanto de ferro quanto de memórias. E ela finalmente tinha o poder de escolher. A noite estava calma, diferente das anteriores. Não havia tempestade, nem trovões. Apenas o silêncio pesado de uma cidade que dormia, indiferente ao colapso de dois de seus nomes mais poderosos. Hyun e Min-ji agora estavam atrás das grades. O mundo via neles apenas criminosos e mentirosos, mas para eles, a ferida era outra. O fantasma que acreditaram ter queimado voltara em carne e osso. Ninguém acreditava em suas palavras, nem mesmo seus advogados. Estavam sozinhos, prisioneiros não apenas da justiça, mas da loucura de saber que a mulher que condenaram à morte agora reinava acima deles. Enquanto isso, no topo do edifício da Fênix, Daeun caminhava lentamente pela varanda. O vento frio acariciava seus cabelos soltos, e o horizonte da cidade brilhava como um mar de estrelas artificiais. Ela deveria se sentir plena, vitoriosa. Havia cumprido cada etapa de seu plano.
mas o coração estava inquieto. A cada vitória, sentia mais o vazio crescer, e a cada lembrança do silêncio da cabana na montanha, sentia a saudade de Wu Jin latejar como uma ferida aberta. Naquela madrugada, ela abriu o envelope que ele havia deixado. As palavras ainda ecoavam. Sempre haverá um lugar para pousar de novo. Se esse lugar for comigo, eu estarei esperando. Ela fechou os olhos e imaginou o cheiro de pinheiros, o som da água correndo pelo riacho, o calor de suas mãos ao trocar seus curativos. A vida simples, feita de gestos silenciosos, parecia um sonho distante. Mas então, como uma chama insistente, veio a lembrança do riso de Hyun e Minji, o gosto amargo do veneno, o calor das chamas, o filho perdido, os pais mortos. Ela murmurou para si mesma diante do espelho. Posso renunciar ao ódio? Ou o ódio já me tornou quem eu sou? Na manhã seguinte, foi surpreendida ao encontrar Wu Jin em seu escritório. Ele não estava mais com roupas rústicas da montanha, mas de terno escuro, elegante, a postura firme. Ainda assim, seus olhos continuavam os mesmos, serenos, intensos, cheios de uma calma que ninguém na cidade parecia ter. Você voltou, ela murmurou surpresa. Wu Jin apenas assentiu. Eu disse que estaria pronto para caminhar ao seu lado. Daeun o encarou confusa. Mas este mundo não é o seu. Você não pertence a isso. Ele se aproximou, pousando uma pasta sobre a mesa. Eu nasci neste mundo antes de abandoná-lo. E sei como ele funciona. Você não precisa carregar tudo sozinha. Ao abrir a pasta, Yuen viu documentos. Mais provas contra seus inimigos, conexões com políticos, transações ocultas. Wu Jin revelava que, mesmo na montanha, nunca deixara de acompanhar as sombras da cidade. Ele sabia onde procurar, sabia quais portas abrir. Ela sentiu o coração estremecer, não apenas por sua presença, mas porque pela primeira vez percebia que tinha alguém ao seu lado. Não apenas como cuidador, mas como aliado. Durante os dias seguintes, Wu Jin permaneceu próximo, participando de reuniões discretas, ajudando-a a planejar os últimos passos. Sua presença era uma mistura de força e serenidade. Numa noite, após uma longa reunião, ficaram sozinhos no escritório. O silêncio se instalou entre eles, como nos dias da cabana. Wu Jin serviu chá e entregou a ela, sem dizer nada. O calor da porcelana em suas mãos a fez lembrar das sopas simples que ele preparava. Às vezes penso em desistir de tudo, confessou ela, encarando o chá. E se eu ficasse ao seu lado apenas vivendo? Wu Jin a observou com calma, mas sua voz foi firme. Se desistir agora, nunca encontrará paz. Não se trata apenas de vingança. Trata-se de recuperar sua vida. Eles roubaram quem você era. Só quando encerrar essa dívida é que poderá escolher livremente o que deseja ser. Ela ficou em silêncio. Sabia que ele tinha razão. Mas também sabia que, quanto mais mergulhava nesse caminho, mais distante parecia estar daquela mulher que ele salvara na cabana. O dilema crescia dentro dela a cada dia. De um lado, o fogo da vingança, ardendo como chama indomável. Do outro, a possibilidade de viver um amor que nascia no silêncio, puro e inesperado. Naquela madrugada, diante de seu diário, escreveu: entre o amor e a vingança, qual é o verdadeiro renascimento? Será que a fênix pode voar sem o peso das cinzas? Enquanto isso, Hyun e Minji apodreciam no cárcere da própria mente. Repetiam o nome de Yuen, gritavam que Daeun era a morta renascida, mas ninguém acreditava. Para todos, eram apenas dois criminosos enlouquecidos tentando escapar da culpa. E para Daeun, isso era a mais cruel das vinganças. A verdade, inacreditável aos olhos do mundo. No entanto, o coração ainda ardia. E quando Wu Jin se aproximava em silêncio, ela sentia a tentação de apagar o fogo e simplesmente permitir-se ser amada. Mas como as próprias chamas que um dia a engoliram, a vingança era inevitável. A manhã nasceu pesada sobre Seul. O céu encoberto de nuvens cinzentas parecia prenunciar uma tempestade que ainda não havia chegado. Do alto do edifício Fênix, Daeun observava a cidade como quem contempla um campo de batalha após a guerra. Os jornais estampavam a ruína de Hyun e Minji. Ambos estavam presos, acusados de corrupção, fraude e desvio de fundos. Mas a verdadeira prisão era outra. O desespero de saberem que a mulher que acreditaram ter queimado viva os enfrentava agora com olhos de fogo. Para o mundo, eram criminosos que enlouqueceram, mencionando fantasmas e mortos-vivos. Para Daeun, eram apenas cinzas espalhadas pelo vento. Naquela tarde, entrou sozinha em uma sala de visitas da prisão. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som distante de passos e portas se fechando. Hyun entrou algemado, os olhos fundos, o semblante destruído. Ao vê-la, congelou. Você... A voz saiu rouca. Não pode ser real. Minji entrou logo atrás, o cabelo desgrenhado, a boca tremendo. Caiu de joelhos diante dela. Perdão, por favor. Yuen, não me deixe aqui. Daeun permaneceu em pé, serena. Eu não vim salvar vocês. Vim para que, pela última vez, olhem para mim e entendam. Não conseguiram me destruir. Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos faiscando. Vocês riram enquanto o fogo me consumia. Agora eu rio enquanto vocês imploram. Essa é a diferença entre nós. Eu sobrevivi. Vocês já estão mortos, só ainda não perceberam. Quando se levantou,
Os dois gritaram, chamando seu nome verdadeiro, tentando provar sua identidade aos guardas. Ninguém acreditou. Para todos, eram apenas dois criminosos em delírio. Ela saiu da sala com passos firmes, deixando para trás ecos de desespero. Do lado de fora, Woodin a esperava. Vestia um terno cinza simples, mas seus olhos a olhavam como nos dias da cabana, sem máscara, sem julgamento. Apenas um olhar que dizia, eu ainda vejo você. Terminou? Perguntou ele. Daeon respirou fundo, sentindo um peso sair dos ombros. Sim, eles são apenas pó agora. Woodin assentiu, mas sua voz foi baixa. E você? Ainda é feita só de cinzas? As palavras a atingiram mais fundo do que qualquer grito dos inimigos. Ela desviou o olhar, sem resposta imediata. Nos dias seguintes, o Grupo Fênix consolidou-se como o maior império empresarial da Coreia. Revistas estampavam o rosto de Daeon, chamando-a de a Rainha das Cinzas, o enigma da Fênix, a mulher que venceu o fogo. Mas, sozinha em sua cobertura, ela encarava o reflexo no espelho e se perguntava quem realmente era. A Fênix que renasceu da vingança? Ou a mulher silenciosa que um dia foi cuidada por mãos calejadas, na solidão da montanha? Certa noite, Woodin a levou para fora da cidade. Dirigiu em silêncio até uma praia isolada. O mar estava agitado, as ondas quebrando com força contra a areia escura. Sentaram-se lado a lado, sem palavras, apenas ouvindo o som do oceano. Depois de um longo tempo, ele disse: Você conquistou tudo, mas ainda parece perdida. Ela riu amargo. Talvez porque vingança nunca seja destino, apenas caminho. Woodin virou-se para ela, os olhos firmes. Então escolha o destino agora. Você pode continuar vivendo pelo fogo. Ou pode viver pelo que nasceu dele. Pode viver por nós. As lágrimas escorreram pelos olhos dela. Não porque fosse fraca, mas porque pela primeira vez alguém lhe oferecia amor sem condições. Amor que não pedia beleza, fortuna ou poder. Apenas sua presença. Na manhã seguinte, a imprensa noticiou que Daeon havia deixado temporariamente a liderança do Grupo Fênix, nomeando um conselho para administrar os negócios. Ninguém entendeu a decisão. Ela não deu explicações. Apenas escreveu no diário. A Fênix não vive para sempre em chamas. Um dia, precisa pousar e recomeçar. Meses depois, boatos surgiram de que ela havia sido vista em vilarejos distantes, ao lado de um homem alto de olhar sereno. Alguns diziam que era apenas imaginação. Outros, que era uma nova lenda urbana. Mas, para aqueles que sabiam a verdade, era simples. Yuen havia encontrado sua aurora ao lado de Woodin. Não deixara de ser a Fênix, mas escolhera não viver apenas de cinzas. Na última página de seu caderno, escreveu: Morri no fogo, renasci nas cinzas. E finalmente aprendi a voar, não pela vingança, mas pelo amor. E assim, a Fênix partiu para seu novo voo, não sozinha, mas acompanhada de um amor sereno e zeloso de um verdadeiro homem, que nunca a machucaria. Se essa história mexeu com você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, você não perde as próximas narrativas e continua viajando comigo por histórias intensas, emocionantes e cheias de reviravoltas e triunfos. O seu apoio é o que me faz continuar.